Estou aqui com um novo lote de tintas da Jolies & Jolies. Fica comigo nesse vídeo que eu quero falar sobre essas tintas e a minha experiência e o que eu acho delas. Muito bem, eu estou com esse lote de tintas da Jolies & Jolies que eu coloquei aqui na minha tela no dia 18 de junho de 2024. Hoje é dia 27 de julho de 2024, ou seja, são 39 dias depois. Então eu coloquei cada uma delas, fiz uma mistura também nessa parte de baixo com o branco e tudo isso eu vou testar novamente aqui com vocês e fazendo um comparativo. E quais dessas cores aqui durante 39 dias secaram e quais delas que não secaram. Então em cada uma das tintas, como por exemplo aqui o branco de titânio corpo denso. Por que corpo denso? Porque ela é uma tinta, eu vou mostrar para vocês, com uma densidade, ela é uma tinta bastante espessa. E vocês podem ver que abaixo de cada uma das tintas tem uma sigla, PW6, PY35, PR254. Essas numerações, essas siglas, é referente à pigmentação que foi utilizado para essas tintas. E lembrando que cada uma dessas, elas são monopigmentadas, ou seja, elas têm apenas uma pigmentação na formulação delas. Ela não tem duas ou três pigmentações para dar uma cor. Não, elas são de cores puras. Então no PW6, o que significa PW6? É em inglês, Pigment White, de número 6, que é o branco de titânio. Todos os brancos de titânio, eles vêm com o PW6 ou com uma mistura do PW4, que seria uma mistura do branco de zinco ali junto. E nesse caso aqui, por ser monopigmentado, ele é o PW6. Assim como o amarelo limão, por exemplo, o amarelo cádmio limão, que ele é o PY35, que ele é o amarelo de cádmio claro. Aqui na classificação da Jolies & Jolies, eles não fizeram como amarelo de cádmio claro, mas como amarelo de cádmio limão. Mas o PY35, ele está dentro dessa classificação de pigmentação. Um livro que eu indico para vocês, quando se trata de pigmentação, você gosta de conhecer mais, entender mais sobre essas pigmentações, quando coloca PY35 significa pigmento yellow, ou seja, pigmento amarelo. PR254, pigmento red, ou seja, pigmento vermelho. PR, pigmento vermelho. PG, pigmento verde, que é pigmento green. Ou PB, que seria pigmento blue, pigmento azul de número 28. Esse livro aqui de Ralph Meyer, Manual do Artista, da Martins Fontes, ele é um livro com cerca de 800 páginas. Ele é um livro que realmente traz tudo sobre é um manual do artista, como vocês viram no título. Muita coisa, tanto sobre a tinta guache, tinta óleo, tinta mural, tinta acrílica, é muita coisa. Então tem um capítulo aqui só sobre pigmentos que fala muito a respeito disso. E isso é muito legal, sabe? Quando você pega cada um deles aqui na sua classificação. Quando eu pego, por exemplo, aqui, ó, encontrei o verde fitalo, que é o PG7 que a Jolies & Jolies usou. Aqui está o PG7, até coloquei aqui como verde permanente na Acrylex, que usa o mesmo PG7. Então ele está aqui, ó, nomes comuns: verde de fitalocianina, verde monastral ou verde fitalo. Ele coloca aqui, traz umas explicações a respeito da pigmentação, a classificação na tabela periódica do pigmento. Então é um livro bem completo a respeito disso e eu gosto muito desse livro porque eu amo estudar essa parte de pigmentos, a origem dos pigmentos e o que cada um deles representa. E também no site da Jolies & Jolies, quando você coloca lá sobre cada um dos pigmentos, vai comprar, por exemplo, amarelo de cádmio limão. Tem toda a descrição, é muito legal. Só no site da Jolies & Jolies você já tem um estudo bem completo também a respeito de pigmentação. Vamos então aqui para as tintas. Olha, eu peguei aqui o branco de titânio corpo denso. Ele é corpo denso porque ele é bem espesso, ele é bem duro. Você tem que forçar bastante para retirar aqui a tinta do tubo. Esse tubo, ele é um tubo de 37 ml. A Jolies & Jolies ela vende tubos de 37, tubos de 100 ml e também sobre encomenda você pode conseguir lata de 900 ml ou de 3,6 litros de tinta. Então são em latas, mas de tubinho assim, um tubo de alumínio,
né, com o selinho da Jolies & Jolies, e é bem interessante que a Jolies & Jolies, aqui na hora de colocar o selo da cor, como por exemplo aqui no verde que aparece mais, é a própria tinta. É a própria tinta, não é apenas uma impressão. Então tem algumas tintas, por exemplo, o branco aqui, ó, se eu forço ele aqui, ó, ele sai no dedo, entende? Porque é um branco mais novo. Então, muito legal isso. Olha, ele é uma tinta, como eu falei para vocês, bastante espesso esse branco de titânio. Olha, é bastante espesso. Ele me lembra uma vez que eu comprei o branco de titânio da Rembrandt, e era bastante espesso também, tinha que diluir o tempo todo para poder trabalhar com ele. A Jolies & Jolies, eles têm também os brancos de titânio com melhor diluição. Por exemplo, tem aqui o branco de titânio cártamo. E por que branco de titânio cártamo? Embora o branco de titânio da corpo denso, também ele é formulado pelo óleo de cártamo. O óleo de cártamo, ele é um óleo que ao longo do tempo ele tem uma tendência muito menor de amarelamento em relação, por exemplo, ao óleo de linhaça. Então são brancos que você sabe que você vai utilizar eles e eles vão demorar muitas décadas para amarelar. Então eles são brancos realmente muito bons. Quando você for comprar branco de titânio, procure comprar branco de titânio de cártamo, de óleo de cártamo. As outras tintas não é necessário o óleo de cártamo, porque são cores. É diferente do branco que precisa se manter mais puro. Por exemplo, vai pintar nuvens. Vai pintar nuvens, com o tempo o branco de titânio de óleo de linhaça, ele tem uma tendência de amarelamento. Já o de óleo de cártamo, essa tendência ela é muito mais tardia. Então é muito legal isso. O branco ele permanece muito mais branco por um tempo muito mais longo. Já nas cores não é necessário, mas mesmo assim a Jolies & Jolies, eles colocam óleo de cártamo e outros tipos de óleo também prensados a frio para a formulação das cores. Então isso é muito legal, sabe? Essa questão da tinta mudar um pouco de cor, amarelar um pouco mais, isso é muito mais tardio então nas tintas da Jolies & Jolies. Olha, ele é um branco então bastante espesso que requer uma diluição, mas volto a dizer, eles têm os outros brancos de titânio também com uma tinta mais cremosa. Então, vou pegar a espátula aqui para mostrar para vocês, olha, ele é bem mais espesso, olha, bem mais espessa a tinta. E é muito legal, sabe? Você poder brincar aqui com a tinta, dá até uma certa dó quando eu mexo com a tinta assim, que tem que gastar essas tintas aqui nessas misturas, sabe? Eu vou utilizar, claro, esse branco aqui, um pouquinho na mistura com esses outros que estão aqui do lado. Vamos então para outra cor. Não, antes disso, deixa eu só mostrar então para vocês o branco de titânio de cártamo. Esse de cártamo faz bastante tempo que eu tenho ele, acho que uns 2 anos. E eu utilizo mais para as partes brancas mesmo. Então ele tem aquela cremosidade das outras tintas, das tintas que estão para cá, olha. Bem mais cremosinho, olha, bem legal a densidade da tonalidade. E o branco de titânio de corpo denso, que eu coloquei ali no dia 18 de junho. Será que ele secou? Olha só, já fazem 39 dias. Nas partes mais finas, ele já está quase seco. Nas partes mais grossas, olha só, não que ele esteja totalmente molhado, mas você ainda consegue mexer na tinta, olha aqui. Eu não mexeria na tinta, por exemplo, fazer uma mistura aqui, porque ele está bem preso na tela, ela é uma tinta que já fixou bastante, diferente do que eu coloquei aqui, ó, que qualquer passada de dedo ele retira bastante a tinta. Já aqui não, aqui ela já está bastante firme na tela. Mas são uma tendência de uma secagem mais demorada, por serem tintas mais puras, com um corpo aqui mais denso, embora outras cores aqui também ainda se encontram molhadas. Vamos para o amarelo de cádmio limão. É muito bonito, o próprio tubinho aqui é muito bonito. Olha, já é diferente agora da corpo denso, olha, é aquela tinta bem mais cremosinha. Eu gosto dessa densidade de tinta. Essa densidade aqui, para mim, ela é perfeita. Claro que a corpo denso, ela tem outro objetivo, mas eu não gosto de tinta mais mole do que essa ou mais dura do que essa. Então ela tá com uma consistência perfeita, perfeita mesmo. Vou pegar aqui o meu
meu pincel que está limpo, olha, tá com uma consistência muito legal, olha, muito cremosinha, muito fácil de manipular a cor. Como eu falei, dá até dó, sabe, de gastar a tinta aqui, mas é importante para fazer esse teste de cor. A gente vê que o amarelo de cádmio limão, ele é aquela tonalidade de um amarelo que nas áreas mais sombreadas a gente vê que ele fica levemente esverdeado. Eu que estou aqui com as partes de luzes em volta aqui, eu vejo que ela cria uma tonalidade levemente esverdeada nas áreas de sombra. Normal isso. Agora pegando aqui com o branco então, né, na mistura aqui, ó, só para vocês verem. E bem legal de misturar a cor, de trabalhar uma cor com a outra. Elas são cores monopigmentadas, mas elas têm uma mistura que você consegue trabalhar aqui, ó, com muita facilidade. A moagem da tinta, por ser uma tinta artesanal, a moagem ela é perfeita também. E nas tintas aqui de cima que eu coloquei no dia 18 de junho, vamos testar? Olha, mesmo as partes mais grossas, que eu coloco uma parte bem fina. Ó, todas as laterais aqui, ó, elas são tintas bem finas e aqui eu deixo a tinta grossa. E na tinta grossa ela está bem seca, bem trabalhada. Na época eu coloquei branco de titânio da Acrylex. A tinta que eu tinha mais próximo ali de mim, coloquei um branco da Acrylex. E olha, está seco também, misturado aqui com o branco. PY35, que é o amarelo de cádmio limão ou amarelo de cádmio claro. Agora vamos para o vermelho Pirroli. O vermelho Pirroli ele é o mesmo vermelho Ferrari. É o vermelho de pigmentação 254, que eu não encontrei no livro, por falar nisso, essa numeração. Olha, ele é um vermelho muito vivo, um vermelho muito bonito. Se você fosse ter um vermelho, uma indicação, por exemplo, Elton, que tom de vermelho que eu posso ter para as minhas pinturas? Seria esse tom de vermelho aqui. Na minha paleta de cores para os alunos, eu indico somente um tom de vermelho e um tom de laranja. Outras cores são tudo acréscimo, né? São trabalhadas as misturas de cores. Mas, por exemplo, eu uso o vermelho chinês da Acrylex, o vermelho de cádmio. O vermelho de cádmio não, o laranja de cádmio. E nesse caso aqui, o vermelho Pirroli, ele é um vermelho muito vivo, só limpando o pincel aqui para não sujar tanto de amarelo. A cremosidade, como eu falei, ela é muito legal a cremosidade da tinta, de você trabalhar na tela. Eu estou com uma tela de algodão aqui, que é uma tela de um algodão um pouquinho mais fino, mas olha, desliza muito bem. O trabalhar da pincelada, ela é muito boa na tela, muito boa. Para mim que eu trabalho com a pintura mais realista, ele realmente é perfeito aqui, perfeito. Quando você dá uma olhada, eu não sei se vocês conseguem ver isso aqui pela parte visual da câmera. O que acontece? Essas tintas aqui de cima fazem 39 dias que elas estão aqui. O branco de titânio corpo denso, ele é uma cor opaco. Tanto aqui, que faz 39 dias, como aqui. Ele permanece opaco. Uma coisa que eu vejo de diferença é que, por estar mais tempo aqui na tela e não estar misturado com nenhuma cor, ele fica, parece que levemente mais acinzentado do que a cor que eu acabei de colocar aqui. O amarelo, ele mantém a mesma vivacidade dele, mas você sente uma leve diferenciação. Por quê? Porque a tinta aqui, ela vai perdendo um pouco da oleosidade dela. A tela vai sugando esse óleo, ela vai secando, então ela perde aquele brilho todo. Aqui o amarelo está bem brilhoso, aqui ele já está levemente mais fosco, principalmente a parte mais fina, ele já está mais fosco, que é a mesma coisa que acontece com o vermelho aqui. O vermelho aqui, ele perdeu muito da oleosidade dele, normal isso, né? Porque a tinta vai secando com o tempo, e aqui ele está um vermelho bastante vivo, olha só, um vermelho bastante vivo por estar ainda bem molhado. E vamos fazer o teste aqui, 18 de junho, olha, na parte mais fina, ele se encontra seco, tá sequinho aqui na parte mais fina. Na parte mais fina aqui também, olha, do vermelho com o branco também está seco. Agora as partes mais grossas aqui, ó, ele está bem molhado, como o branco de titânio. Olha, ele sai totalmente no dedo aqui, ele sai bem empastado, né? É aquela tinta que já perdeu muito da oleosidade, ela está em processo de oxidação, que é o processo de secagem.
mas ele ainda sai bastante aqui no dedo, que é a mesma coisa que acontece aqui, ó, misturado com branco de titânio, e é o branco de titânio da Acrylex. Então ele, na parte mais branca aqui, ó, ele também está molhado ainda. A gente vê que o vermelho, ele tem uma força bastante grande, que consegue manter até mesmo o branco de titânio, que em outros casos ele seca, e mantém ele ainda molhado nas misturas onde tem mais do branco e não tanto do vermelho. É bem engraçado isso, porque aqui no vermelho mais fino está seco, aqui está seco também, e nas partes um pouco mais grossa, um pouco mais densa, ele ainda consegue manter a tinta, ela consegue manter, né, a tinta ainda molhada. Vou pegar aqui um pouco do branco de titânio aqui, ó, misturar aqui com ele. Ele faz uns tons de rosado muito bom também, muito bom. Ele não é aquele rosado que puxa para um magenta. Você vê que ele é um rosado que puxa mais para os tons de terra. Ele não chega a ser aquele tom rosado de um magenta, por exemplo. E também não do laranja, porque o laranja puxaria para um salmão. Mas é um rosado bem legal que forma aqui. Mas ele é mais pelo atrativo da cor do vermelho, que o vermelho realmente é uma cor, a tonalidade, ela chama muito a atenção. Eu já testei todas as tintas aqui na prática. Eu fiz uma pintura que é o Sermão das Bem-aventuranças de Jesus, e ali eu já testei todas as tintas naquela tela também. Outra tinta que eu fiquei muito curioso, queria conhecer ela, que é a Terra de Rio Acima Queimada. Rio Acima é a cidade de Minas Gerais, que é uma cidade chamada Rio Acima. Então a terra de Rio Acima é extraído o pigmento, é um pigmento exclusivo da Jolies & Jolies. E é um pigmento que eu gostei muito. É um tom de terra que eu gostei realmente muito. Aqui ele está bastante fosco, devido a tela ter trabalhado o óleo, né? Então ele está bastante fosco e seco, como vocês podem ver, né? Ele está seco. Tanto aqui como nessas partes aqui de mistura, ele também está seco. Para você testar uma cor, é sempre importante o branco, porque o branco ele faz revelar a cor. E quando você coloca aqui, você vê um tom de marrom. Mas ele é um tom de marrom que puxa mais para um vermelho, ou um tom de marrom que puxa mais para um sombra queimada, que ele fica um pouco mais acinzentado. Para que lado que puxa, né, esse tom de marrom. Então a gente só descobre quando a gente mistura então com o branco. Eu vou usar o mesmo pincel que eu peguei o amarelo e peguei o vermelho, tá? Que são cores complementares. Só limpei bastante aqui no papel, que não vai chegar a misturar aqui, ó. É muito legal, é muito interessante isso. Olha só, quando eu mexo no amarelo de cádmio, ele é similar ao vermelho pirrole, quando você mexe na tinta. Mas esse do Terra de Rio Acima, ele tem uma textura diferenciada. Não que você consiga sentir o pigmento, dá para sentir um pouco do pigmento, se sente aquele farelinho, sabe? Mas é muito legal de você manipular a tinta, ela automaticamente, ela já é um pouco mais fosca. Olha, ela é um pouco mais fosca. Ele é um pigmento terra calcinado. Olha só, mas é muito legal de você manipular, mexer na tinta. Eu usei muito para os tons de pele, essa tonalidade aqui, e gostei muito realmente. Vou pegar aqui o branco de titânio, até vou misturar aqui para vocês verem, olha só, como que vai ficando a cor, conforme você vai clareando a tonalidade. Olha só, o tom que vai ficando. Então uma cor que eu gostei realmente muito, eu gostei muito dessa tonalidade aqui, que ele vem desse marrom bastante intenso e você consegue até uns tons de pele com ele, sem mexer muito com outras tonalidades. É claro que para formular, por exemplo, um retrato, um rosto bem grande, você não vai usar somente duas cores, vai usar uns tons de ocre, uns tons de laranja ou de vermelho nas misturas, porque a pele não existe cor, ela existe tons. Você vai trabalhando a tonalidade da pele conforme a região. O nariz é mais avermelhado, bochechas mais rosada, a parte de testa é mais amarelada, a parte abaixo dos olhos é um pouquinho mais acinzentado. Então um retrato, né, tem essas variações todas. Mas é um tom de marrom que eu gostei muito. Terra de Rio Acima. A classificação eles colocaram como PR102. PR102 é um vermelho óxido, então ele puxa para esse tom de terra mesmo, terra de siena queimada, de sombra queimada.
puxando mais para os tons avermelhados, não tanto para o escuro do sombra queimada, mas mais para o terra de siena queimado, o óxido transparente ou o vermelho óxido, puxa mais para aquelas tonalidades. Outra tonalidade aqui é o verde fitalo, formulado então pelo PG7. Ele é um verde, como eu até tinha colocado na descrição ali do meu livro, como um verde... ele lembra para mim mais, na verdade... É difícil você classificar por ser uma tonalidade, uma cor bastante pura. Mas eu tinha colocado ali no livro, agora eu me esqueci a cor que eu tinha colocado ali, como um verde permanente na Acrylex. Ele lembra assim um verde permanente. Mas ele tem uma tonalidade por ser uma cor monopigmentada. Nas partes mais claras ele puxa um pouquinho para um verde polveronese. Mas o polveronese ainda é um pouquinho mais amarelado. Então é muito legal essas variações aqui, essas tonalidades. Deixa eu pegar aqui agora esse pincel aqui que está com o amarelo e com o branco, dar uma boa limpadinha aqui no papel para poder passar aqui. Não, a questão da textura, ela é muito legal. A cobertura, por mais que algumas classificações de cores elas são como semi-transparente, mas por serem tintas artesanais e tinta de alta pigmentação, a coloração é incrível. A cobertura, ela é excelente. Olha, eu posso pintar aqui, ó, esfregando bastante o pincel. Olha, com pouca tinta, esfregando bastante. E ainda assim, a coloração, ela é fantástica, sabe? Fantástica mesmo. Olha só. Os tons, né? Essa variação desses tons aqui para você pintar, por exemplo, mar... é uma ótima tonalidade, ótima tonalidade. Por exemplo, meus alunos, eu peço para eles alguns tons de verde, que é o verde oliva, o verde polveronese, a gente usa para pintar mar, misturado com o azul, agora me fugiu, o azul turquesa, não, o azul turquesa, não, o azul turquesa sim, o azul turquesa que eu acabo misturando com o verde polveronese para fazer mar. Então olha, com o branco aqui, muito legal poder fazer essas mesclas, ó, até misturar aqui, ó, que vocês vão pegando um tom ainda muito mais clarinho. Olha só esse verdinho bem clarinho que ele vai formulando aqui, ó. Muito legal a cor. A pigmentação realmente fantástica. Vamos testar o último aqui, que é uma das raras marcas que trazem essa tinta na devida classificação dela. Azul cobalto ou azul de cobalto, como PG28. Se você pegar as marcas nacionais ou marcas estudantes, você vai ver que ela traz a classificação como PB29 e PW6. O PB29 é o azul ultramar, misturado com o branco de titânio, que você tem o azul cobalto. Até eu falo para os meus alunos, por exemplo, que não precisa comprar o azul cobalto, porque você mistura o ultramar com o branco de titânio e você tem o azul cobalto, nas marcas estudantes. Agora aqui é outra coisa. Eu vejo que não é simplesmente um branco de titânio com o azul ultramar. Ele tem a própria cor. Ele lembra muito um ultramar com o branco. Quando você pega e vai colocando essas misturas aqui cada vez com mais branco, ela te lembra a tonalidade do azul ultramar com branco. Mas o azul aqui, como cor pura, ela tem uma tonalidade realmente incrível. Ela está bastante fosca aqui, porque a tela sugou o óleo, né? Inclusive, olha, bastante óleo. Quando eu abri aqui, deixa eu pegar aqui a tinta, olha, está escorrendo bastante, eu tenho que ser rápido aqui, embora tenha que limpar o pincel, não vai ser muito rápido assim. Vou pegar aqui com o verde mesmo, só para dar essa misturada aqui. Eu sei que tem bastante azul, então ele mistura bastante. Mas é uma tonalidade de azul, uma cor fantástica também. O tom é uma cor tão viva, e olha, como tem bastante óleo, ele fica mais brilhoso ainda, né? Mais brilhoso. A tendência, com o tempo, a tinta, conforme ela vai secando na tela, ela vai perdendo todo esse brilho. E depende do tempo de secagem. Aqui o azul cobalto também ele está completamente seco. O verde fitalo também completamente seco. Na parte grossa do verde fitalo eu sinto que a tinta ainda está um pouco mais borrachenta, sabe? Ela ainda está naquele processo de secagem. E na mistura com o branco,
Olha, na mistura com o branco, então eu vou pegar o branco aqui, não, está misturando com o verde, então ele não vai ficar um azul bem clarinho como está aqui. Mas é uma cor realmente muito legal. Azul de cobalto. Ele é uma cor pura, ele é monopigmentado também. Ou seja, ele não tem a mistura, ele não é um azul ultramar misturado com branco. Ele realmente, genuinamente, é um azul de cobalto. Isso é uma raridade ao você comprar tinta, principalmente as estudantes. As estudantes são sempre um azul ultramar misturado, então, com o branco de titânio. E então, eu indico as tintas da Jolies & Jolies com certeza. A textura, as cores, as pigmentações, a cobertura, a moagem da tinta é realmente excelente e extremamente profissional. A Jolies & Jolies, ela foi fundada em agosto de 2020, isso mesmo, tem apenas 4 anos. E acerca aí de, logo no início da fundação da Jolies & Jolies, eu testei um catálogo maior de cores e já era de muita boa qualidade. Você encontra esse vídeo, inclusive, aqui no meu canal no YouTube. A gente vê que nesses 4 anos eles têm evoluído bastante, eles têm evoluído muito e aperfeiçoado a tinta. Isso é muito bom para o catálogo da Jolies & Jolies, que conta com mais de 50 tonalidades atualmente. Isso é excelente, a diversidade de cores, de pigmentações, do qual prover para o artista é realmente muito bom. A Jolies & Jolies tem tubos de 37 ml, de 100 ml, assim como também lata de 900 ou de 3,6 ml sob encomendas. Você pode entrar no site deles, encontrando todo o catálogo, e quando você for pegar cada uma das cores, estude a formulação de cada uma dessas cores que eles têm como descritivo ali no site deles. Já é um grande estudo o que você encontra ali. Então fica aqui a minha indicação de uma tinta nacional, artesanal e com extrema qualidade profissional.